Boa noite, amados. Boa noite àqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. É com muita alegria que a gente está aqui nesta noite, mais um domingo, para cultuar o nosso Deus. O nosso Deus merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque Ele é o único Deus, Ele é um Deus onipotente, Ele é um Deus onipresente e onisciente. Ele provê todas as nossas necessidades e nunca deixa faltar nada, né? E nós não somos merecedores, mas mesmo assim Ele nunca nos abandona, Ele nunca esquece de nós, está sempre ao nosso lado. Hoje é um domingo especial, domingo de culto missionário, que a gente está aqui para poder prestigiar aqueles que estão levando a palavra de Deus para outros lugares longínquos, lugares difíceis, e a gente tem que dar suporte em oração para essas pessoas, para que elas possam fazer o trabalho que Deus determinou nos seus corações. Vamos ficar de pé? Vamos louvar? Nosso Deus, ele é um Deus que ele é santo. E procurando a definição de santo no dicionário, lá fala muito de pureza, que santo remete à pureza. E o nosso Deus é um Deus de pureza. E aí, pensando nisso, me remeteu à pandemia. Porque a pandemia, ela não tem nada de pureza, né? A gente, inclusive, tem que se manter puro, né, de mão lavada, álcool em gel, sem respirar, que todo mundo respira, com máscara, para não pegar a pandemia. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, isso é uma coisa que é só Deus mesmo para retirar isso do mundo. Porque Deus tem a pureza capaz de sanar toda a sociedade, né, toda essa pandemia que está acontecendo.
E a gente tem que louvar esse Deus, porque Ele é o único capaz de acabar com isso, Ele é o único capaz de capacitar pessoas para fazer a vacina, capacitar pessoas para fazer remédios para combater isso. Então, a gente tem que louvar esse Deus, tem que agradecer a Ele e pedir essa proteção dEle, porque Ele é o único Deus que é santo e é capaz de curar a nossa nação. Então, vamos continuar louvando. Pensando nisso tudo que a gente tem vivido, qual tem sido a batalha que a gente tem travado? É uma batalha que é difícil, né? Uma batalha que a gente não consegue prever, que a gente não conhece muito bem o nosso inimigo, mas a gente conhece o nosso general. E é nele que a gente tem que pôr a nossa confiança. É por ele que a gente tem que lutar, e ao lado dele que a gente tem que lutar, porque ele sabe todas as coisas. E ele enxerga muito além do que a gente enxerga. Nossa visão é limitadíssima. A dele não, a dele é lá do alto. Então, a gente tem que lutar ao lado do nosso general, que é Deus.
irmãos podem se assentar. Amado Deus e Pai, o Senhor é o único digno, Pai, de todos os louvores, de toda adoração, Pai. Por isso, nós te entregamos nesta noite esse louvor que foi feito do nosso coração para o Senhor, Pai. Nós procuramos fazer sempre o melhor para o Senhor, porque o Senhor merece tudo, Pai. O Senhor é o nosso Deus
digno e poderoso, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos e irmãs. Assustei aí, né? Um pouquinho alto. Mas tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade a esse culto de adoração e louvor ao nosso Deus, abra sua Bíblia em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler versículo 13 e 14. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Acho o capítulo, depois eu repito o versículo. Que eu esqueço facinho. Não sei como você é, mas eu esqueço rapidinho. Amém? Todos acharam? Capítulo 9, de 1 Coríntios, versículo 13 e 14. Eu vou ler, vocês acompanhem. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém. Quando ele fala aqui, não sabeis vós, né? Eu acredito que em algum lugar na Bíblia já estava escrito isso, né? Então já é para estar sabendo. Eu não sei aonde, mas pelo que ele fala, já está em algum lugar. Várias vezes, talvez, muitas vezes, com certeza, que nós temos esse compromisso, né, de contribuir com a igreja, né, com o Evangelho. Fiquei pensando ontem, se Simonton, que veio pregar o Evangelho, quando ele desembarcou no Rio de Janeiro, né, pastor? Não lembro mais a data, faz tempo. Alguém contribuiu para que ele viesse, né? Ou ele tinha, né? Se ele tinha, foi Deus que deu, né, que permitiu que ele viesse. O Evangelho chegou aqui no Brasil, chegou a muitas pessoas, chegou a mim. Eu era criança ainda, eu já ouvi uma mensagem que falou no meu coração, através da igreja metodista, que fazia um trabalho na fazenda do meu avô. Então, o Evangelho me visitou, lá onde eu morava. Mas alguém contribuiu, né? Aquele pastor que foi pregar lá, era um presbítero na época. A igreja, né, contribuiu, manteve aquele pregador. E aqui no 14 fala, assim ordenou também o Senhor. Então, o versículo 13, ele põe a gente para lembrar, né? Lembra? Né? Você sabia? Está lá escrito, aqui está escrito. E o 14 é uma ordem, né? Aqui ele fala, assim ordenou também o Senhor. Então, nós temos uma ordem para contribuir. Precisamos prestar atenção nisso. E eu fiquei pensando, a gente teve um pouco de prejuízo com a arrecadação dos missionários, porque antes as crianças iam buscar os envelopes, né? Mas com esse negócio de pandemia, é melhor evitar, né, que as crianças fiquem pondo a mão no dinheiro, no envelope, todo mundo põe a mão. E muitas vezes você que está aí sentado, fica com vergonha de vir aqui na frente. Às vezes, eu venho para cá de vez em quando, né? E tem dia que eu tenho vergonha de vir aqui na frente. Eu não sei o que acontece. Não sei se é o inimigo que faz isso. Às vezes ele fala, não sai não, o outro vai ficar te olhando, né? Mas vamos orar para Deus tirar essa timidez da gente, essa vergonha de vir aqui contribuir. E tem outra opção, lá tem o gasofilácio, né? O José fala casinha lá. Se você não quiser vir aqui na frente, tiver assim, né? Na hora de sair, não esquece não. Ou a hora que chegar, vai lá e coloca o dinheirinho lá para os nossos missionários. A gente vinha falar muito de dificuldade dos missionários
antes da pandemia. Imagina agora, com a pandemia. O que esses nossos irmãos estão passando? Né? Eu acho que um investimento precioso que nós fazemos é missão. Contribuir com as missões, com os missionários. Estava vendo aqui, o Sebastião veio aqui essa semana, esses dias atrás. Ele formou para pastor, formou para enfermeiro, para cuidar do povo dele lá. Ele é enfermeiro agora e pastor. Investimento de muitos anos, né? Para fazer o pastorado e enfermagem. Que amor pelo povo dele. Mas isso custou muito dinheiro. Né? Custou dinheiro. E alguém contribuiu com isso. Pessoas contribuíram com isso. Igrejas contribuíram com isso. Então a missão é a coisa mais linda que Deus deixou para nós. Nós precisamos olhar, né, com olhos melhor, né, com mais amor para a missão. Você que está em casa, né, nos assistindo pelas redes sociais, você não está podendo vir na igreja, mas Josué vai buscar em casa, né? Josué vai buscar em casa, não cobra gasolina. Era o Josué que era para estar aqui hoje, mas ele não está bem de saúde, eu estou emprestado aqui, né? Então, chama o Josué lá, pode chamar eu também. Acho que qualquer um da mesa diaconal, qualquer pessoa que trabalha com amor pela obra, dá para você passar aqui um dia, às vezes é vizinho, né? Você mora em Primavera, porque lá me chama, eu vou lá buscar. Tá? Precisamos olhar, né, com olhos mais amorosos, né, pela missão. Esses nossos irmãos estão sofrendo muito lá fora. Sempre sofreram. E eu creio que ainda mais agora, né, com essa pandemia. Muitos pode ser que não têm condição de contribuir, mas ainda, né, eu estava vendo no relatório, bastante contribuição, graças a Deus. A nossa igreja contribuiu bastante para as missões. Que Deus nos ajude a contribuir mais, né, ter mais amor pela causa, né, missionária, pelo pastorado. Né? A igreja também precisa de recursos. Graças a Deus que nós temos irmãos comprometidos também. Amém? Eu convido a equipe do louvor para vir à frente. Nós vamos entoar o hino de número 235. E eu convido os irmãos para trazer contribuição. Quem veio preparado, né, trazer contribuição aqui na frente. Sem vergonha, viu? Não precisa ficar com vergonha, não. Tá bom? Sem timidez.
Achei 10 contas aqui no chão. Se for da oferta, depois eu coloco lá. Mas se for de alguém que perdeu, pega comigo depois. Obrigado. Deixa aqui para não esquecer. Vou chamar o Rodrigo da Rosiane para fazer uma oração. Você poderia vir, por favor? Oração agradecendo a Deus pelas ofertas, pedindo também pelos missionários. Que Deus os abençoe. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu hoje. Amém. Agradecemos, Senhor, pelas ofertas, que elas sejam direcionadas para os missionários, Amém. para que eles sejam supridos de todas as suas necessidades. Amém. Aquilo que o Senhor nos dá aqui, que eles também possam ter, para continuar levando a palavra do Senhor em todos os cantos desse mundo. Amém, Jesus. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Rodrigo. Agora é o momento da mensagem, né, para as crianças e para nós aqui. Quem vai ficar com as crianças? De 1 a 6 anos, a Carol e a Paula. De 7 a 11 vai ser a Bárbara e o Tiago. Então convido esses irmãos para vir à frente, as crianças. E quem vai nos trazer a mensagem aqui é o pastor Ricardo. Que estava de férias, está novinho agora, né? Está com uma força. Depois da gripe, né, pastor? Depois da gripe, né? Não, é Covid. As crianças podem vir aqui à frente, ficar aqui junto com a gente aqui. Eu vou fazer uma oração. Chegamos mais. Vamos orar por a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por mais um dia de descanso e paz que o Senhor nos deu. Te agradecemos por esse momento precioso que nos encontramos com os irmãos, ó Deus, na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de trazer, ó Deus, os pequeninos na tua presença. Te agradecemos porque o Senhor mesmo disse que desses, ó Deus, é o reino dos céus. Nós te louvamos, Deus, por essas vidas e pedimos que tudo que elas aprenderem aqui, elas possam guardar na mente e no coração. Quando crescer, Deus, elas não se desviem do teu caminho. Mas nós, adultos, Deus, quanto a nós nos colocamos diante de ti, como crianças, porque o Senhor nos disse, Deus, que para entrar no reino do céu, teríamos que ser, Deus, como uma criança. E nós queremos nos colocar, Deus, diante de ti, nessa hora, Deus, com toda a humildade, para que o Senhor venha trabalhar as nossas vidas, fazer de novo cada um de nós, nos fazer pequenos, para que o Senhor, Deus, diante de nós, seja cada dia maior. Abençoa, Deus, o teu servo que vai nos falar. Fala, Deus, aos nossos corações através dele. Te agradecemos pela vida do pastor Ricardo e pedimos que o Senhor esteja, Deus, usando para que a nós possamos, Deus, ser cada vez mais acrescentada a tua bênção e a tua graça. Fica conosco, ó Deus, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Muito bom estar aqui com vocês. Nós tivemos 10 dias de férias, falhamos aí o final de semana passado, mas já fiquei sabendo que teve uma participação muito boa do reverendo Sérgio aqui. Não tinha tido a oportunidade de pregar, e nós o acolhemos, ele nos atendeu nesses dias de férias, e foi providencial, porque eu estava com Covid domingo passado. Pois é. E as nossas férias, na verdade, foram assim, bem atípicas. A Adriana tirou férias também, ia tirar nessa semana que passou, teve que antecipar, porque o pai dela precisou ir às pressas para o hospital, está na UTI até hoje. Nós achamos que íamos perdê-lo,
há 2 semanas atrás, mas Deus está operando um milagre na vida dele. E ele entrou na UTI desacreditado. E hoje os médicos já estão planejando extubar, ir para o quarto. Então nós estamos com uma perspectiva de bênção de Deus sobre a vida dele. E nós agradecemos aí as orações dos irmãos que nos acompanharam nesses dias. Ainda estamos aí no drama de UTI, todo dia tem que esperar alguém da UTI ligar e dar notícia. Mas graças a Deus as notícias dia a dia têm sido muito boas, né? Nesse meio tempo tivemos Covid, ficamos de molho até sexta-feira, ontem terminou o nosso refúgio, mas já estamos de volta aqui, graças a Deus. Oportunidade boa a gente se encontrar mais uma vez. E eu tenho proposto para nós pensarmos sobre conhecendo a Deus. Estão lembrados disso? Nós precisamos aprender mais sobre o nosso Deus. Precisamos conhecer mais sobre esse Deus que nos chama, que nos ama. Conversamos primeiramente sobre o Deus da aliança, o Deus do compromisso, que leva a nossa vida a sério e que nos chama a levá-lo a sério também. Lembram disso? Deus da aliança, Deus do compromisso. Falamos também sobre o Deus servo no dia da Assembleia. O Deus que serve, o Deus que é grande, que é poderoso, mas que está disposto a trabalhar e servir as nossas vidas. E a nossa resposta tem que ser uma vida de serviço a esse Deus também. E hoje eu queria falar com vocês sobre o Deus Santo. Você conhece o Deus que é santo? É o Deus da aliança, é o Deus que serve, que está disposto a servir, mas é um Deus que é santo. E abra sua Bíblia aí comigo em Levítico capítulo 19, para a gente ler apenas um versículo e pensar um pouquinho sobre esse aspecto de Deus, a gente conhecer a Deus, esse Deus que é santo. Levítico 19, eu quero ler a partir do versículo 1. E o primeiro é curtinho, fala assim: disse o Senhor a Moisés. Mas o versículo mais importante é o número 2, que diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Notem que o versículo número 2 começa com uma ordem. Não é negociável, é uma ordem. Vocês vão ser santos. Vocês precisam ser santos. É Deus dizendo para o seu povo: vocês precisam ser santos. Se ele está dizendo isso, é porque o povo não estava sendo santo. E precisava desse caminho de santidade. Então essa é a ordem. Vocês serão santos. A motivação vem depois. Olha, vocês serão santos porque eu, o Senhor, sou santo. Essa é a motivação. Então Deus não manda a gente ser santo só para a gente ser bonzinho, certinho, né? A auréola na cabeça, né? Todo mundo, né? Adorando. Não, é para ser santo porque Deus é santo. Ele é santo. E aqui eu já queria destacar com você uma grande verdade que a Bíblia nos traz a respeito de Deus, que é a santidade de Deus. Deus é santo. Isso significa, meus irmãos, toda vez que a Bíblia fala sobre a santidade de Deus, está falando sobre o caráter de Deus. Deus é santo, nele não reside nenhum mal. Deus é perfeito, Deus é bom, o tempo todo. Ele é amor. Em Deus não há dúvida, em Deus não há incerteza, em Deus não há pecado, não há maldade. Ao contrário, Deus é a fonte de toda a vida, de todo amor, de toda a graça, de toda a verdade. Tudo que Deus faz é perfeito, é correto. Em Deus não há nenhuma dúvida, nenhuma falsidade. Nele
reside a perfeição. Quando a gente ouve falar sobre a santidade de Deus na Bíblia, nós precisamos entender que está falando do caráter de Deus. É assim que Deus é. É o caráter dele. Então, se ele está dizendo assim para nós, olha, vocês vão ser santos, porque o meu caráter é santo, significa que Deus está querendo trabalhar o nosso caráter. O nosso caráter. Essa é a melhor definição de santidade. Se você não sabia explicar para alguém o que é santidade, eu não sei, nossa, é difícil explicar, né? Não, ser santo, ser santinho, ser bonzinho. Não, ser santo é isso, meu irmão, minha irmã. É Deus trabalhando o seu caráter. Guarde isso, não esqueça mais, santidade é isso. Santidade é Deus trabalhando o nosso caráter. Por que Deus precisa trabalhar o nosso caráter? Ele é santo, Ele é perfeito, nós não somos. Mas éramos, ou era para a gente ser. Sabia disso? Sabia que nós fomos criados, essa é uma outra verdade que a Bíblia traz sobre santidade. Nós fomos criados para sermos santos, para vivermos com Deus em santidade. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para ter o caráter de Deus. Fomos criados, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, fomos feitos para viver uma vida de santidade, dessa forma a gente ter uma plena comunhão com Deus. Essa é uma verdade que a Bíblia traz sobre a questão da santidade que tem a ver com a nossa vida. Mas algo deu errado aí no meio do caminho. Essa santidade foi corrompida. Essa santidade foi perturbada pelo pecado. Então, não santos mais, nós não podemos ter comunhão com Deus que é santo. Nele não reside nenhum mal. Essa é a segunda verdade que a Bíblia traz a nosso respeito sobre santidade. O pecado nos fez perder essa condição de santidade, perder esse caráter de Deus em nós. O pecado nos destituiu da santidade que Deus havia planejado para nós. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade é que há uma solução. Se nós fomos criados para sermos a imagem de Deus, para termos o caráter de Deus, para sermos santos e vivermos em santidade, mas o pecado atrapalhou esse esquema, houve uma solução. E ela é Jesus. Jesus veio para restaurar a nossa santidade. Jesus veio para nos colocar de novo em contato com o Pai, que é santo. Separados pelo pecado, reaproximados pelo sacrifício de Jesus. Se hoje, meus irmãos, nós podemos viver uma vida de santidade, graças a Jesus. Graças ao que Jesus fez. Graças ao sangue dele, o corpo dele, que tomou o nosso lugar, pagou a nossa dívida, pagou a nossa culpa. E tem um evangelho que diz assim, que o véu foi rasgado, lá no Santo dos Santos. E aquele impedimento que tinha entre nós e Deus não há mais. Se hoje, mesmo pecadores, nós temos acesso a Deus, podemos falar com Ele, conviver com Ele, ouvi-lo, ter comunhão com Ele, é porque Jesus nos possibilitou isso de novo. É uma bênção. É uma bênção. Então, o convite à fé em Jesus, meus irmãos, é um convite à santidade. A gente ter contato com Deus de novo, a gente ter a nossa vida transformada, remexida. E aí o pecado vai sendo deixado de lado e nós vamos nos aproximando de Deus em santidade. Isso é santidade. Então, por um lado, nós temos um Deus que é santo. Por outro lado, nós temos um Deus que nos chama. Venham, sejam santos, andem comigo, vamos andar em santidade.
Isso é possível por causa de Jesus. É possível por causa de Jesus. Fazendo uma aplicação do nosso culto missionário, meus irmãos, a nossa missão é chamar as pessoas que estão hoje nas trevas para uma vida de santidade, para um contato com Deus que é santo. Essa é a nossa missão. Mas como é que nós vamos fazer isso se não formos santos, se não formos diferentes, se não formos pessoas que estão sendo moldadas de acordo com esse Deus? Essa é a nossa missão, chamar pessoas à santidade, chamar pessoas de volta ao contato com Deus, de volta ao contato com Deus. Então nós já falamos que há um Deus santo e que nos chama à santidade. Mas eu queria aplicar essa perspectiva da santidade à nossa vida pensando assim: como viver em santidade num mundo entregue ao pecado? Como que a gente vive uma vida de santidade? Num mundo que jaz no maligno. Como? É um desafio, não é? Por isso eu queria dar 3 dicas. Deixar aqui, a partir da palavra de Deus, 3 orientações para nós vivermos nesse mundo em santidade, apesar desse mundo estar nas trevas. Mas a gente permanecer vivendo com Deus, sem abrir mão do nosso Deus, sem abrir mão da nossa fé, nesse mundo que vive nas trevas. A primeira dica que eu queria dar para vocês é deixar Deus moldar o seu caráter. Se a santidade é o nosso caráter, a gente sendo chamado para restaurar esse caráter de Deus em nós, então nós precisamos deixar Deus trabalhar a nossa vida. E eu queria basear essa palavra num texto que está lá em Jeremias, essa aplicação, Jeremias capítulo 18. Abra sua Bíblia aí. Jeremias 18, versículo 1, que diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, para mim, essa é uma das imagens que mais bem ilustram a santidade, o processo da santidade na nossa vida. O oleiro trabalhando o vaso. Assim somos nós nas mãos de Deus. Quando nós deixamos Deus trabalhar a nossa vida, moldar o nosso caráter, é como um oleiro trabalhando o vaso, que vai melhorando aos poucos e vai nos tornando de novo uma obra-prima. Mas Deus faz isso quando a gente deixa. Para a gente viver nesse mundo conturbado, nesse mundo confuso, nesse mundo onde há pecado ao nosso redor, para nós vivermos uma vida de santidade, nós precisamos deixar Deus moldar o nosso coração, Deus trabalhar a nossa vida. E o convite aqui de Jeremias 18 é esse. Santidade é isso, é Deus moldar o nosso caráter. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Não conseguimos trabalhar o nosso próprio coração. Nós não temos condição nenhuma
de fazer isso. Então Deus quer nos moldar para nos tornar iguais a Jesus. Deus está redefinindo a nossa identidade, está transformando o nosso caráter, fazendo-nos mais parecidos com Jesus. Tem um versículo lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Versículo muito conhecido. Fala assim: vós, porém, sois, vocês lembram? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é santidade. É Deus trabalhando no nosso coração. Deus nos preparando como um povo dele, com o caráter dele. Para isso acontecer, nós precisamos deixar Deus moldar a nossa vida. Primeira orientação, meus irmãos: deixe Deus trabalhar o teu coração. Deixe Deus moldar o teu caráter. Se entregue nas mãos desse Deus que é santo e quer nos santificar. Ele quer nos santificar. Quer trazer essa identidade nova. Nessa sociedade pecadora que nós vivemos, quem é você? Uma pessoa moldada por Deus? Que assim sejamos, todos nós. Segunda orientação que eu queria dar para você a respeito de santidade está lá em João capítulo 14. Abre comigo lá, Evangelho de João, capítulo 14. Talvez seja o segundo versículo mais conhecido do Evangelho de João, depois de João 3,16, né? João 14,6, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então a primeira dica foi deixar Deus moldar o seu caráter. A segunda dica, ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Por que ouvir Jesus? Por que não ouvir outra pessoa? Por que não ouvir um autor best-seller? Por que não ouvir um influencer na internet? Mas por que ouvir Jesus? Porque só Ele é o caminho. Só Ele tem a verdade. E só Ele pode nos conduzir à vida. Só Ele. Pode ouvir outros também, viu? Mas que seja o principal, Jesus. Que seja o mais importante, Jesus. Precisamos ouvir Jesus. Se queremos uma vida de santidade, se queremos atender a esse chamado, sejam santos. Precisamos ouvir Jesus. Porque nós ainda, meus irmãos, vivemos num mundo difícil, tentador, um mundo que gera dúvida, um mundo que faz pergunta, que às vezes coloca a gente na parede, a gente não sabe o que a gente faz para aquele lado. Qual é o norte? Quem nós vamos ouvir, seguir? Quem vai trazer a orientação final para nós? A verdade confiável, o caminho seguro, a vida plena. Quem vai trazer para nós nesse mundo tão confuso? Jesus. Para uma vida de santidade, para uma vida atendendo esse chamado de Deus de sermos santos, precisamos ouvir Jesus. Dar ouvidos a Ele. E hoje nós temos, meus irmãos, tantos ruídos nos cercando, não é? É tanta gente falando, todo mundo sabe tudo sobre tudo quanto é assunto. Todo mundo é filósofo hoje, não é? Cristão também, todo mundo é teólogo, todo mundo sabe tudo. E aí, para onde é que a gente vai? Que voz que a gente vai ouvir? Jesus. No meio da confusão, a gente precisa discernir a voz do pastor. Vocês lembram lá em João 10, quando Jesus fala: eu sou o bom pastor? As ovelhas ouvem a voz do pastor. Vocês lembram desse texto?
E as ovelhas discernem a voz do pastor porque sabem, porque conhecem a voz do pastor. Nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor, meus irmãos. Nós estamos sendo santificados, mas ainda vivemos num mundo de pecado, temos dúvidas, e a gente precisa de orientação, precisamos de um norte, precisamos de uma direção. E Jesus é essa direção. Jesus é essa direção. Nós ainda não estamos prontos, totalmente santos, mas nesse processo de santificação a gente precisa ter orientação. A gente precisa saber o que fazer. Vocês já leram o livro de Deuteronômio? Deuteronômio é um livro fantástico, meus irmãos, para quem sabe ler, né? Também a gente pode se perder lá no meio, mas é um livro fantástico. É um livro que traz, resumindo o livro de Deuteronômio, traz 2 caminhos: o caminho da bênção, o caminho da maldição, o caminho da obediência e o caminho da desobediência. Se você tiver a oportunidade, leia Deuteronômio 28, capítulo fantástico, 14 versículos falando sobre a obediência e as bênçãos da obediência. 54 versículos falando sobre a desobediência e as maldições. É até pesado. A gente começa a ler lá Deuteronômio, a gente lê assim, a hora que chega lá nas maldições, né? A gente lê 4, 5 versículos, a gente fala, não, Senhor, tá bom, já entendi, já entendi, é para obedecer, ok, não preciso nem continuar a leitura, porque essa é a ideia de Deuteronômio, é mostrar que uma vida sem Deus, ela dá em lugar nenhum. E nesse mundo confuso a gente precisa de um norte, de orientação. Quem vamos obedecer? Nós temos orientação, está lá em Jesus. Está em Jesus a orientação que a gente precisa. Então, meus irmãos, a Bíblia nos convida a escolhermos o caminho da obediência, de ouvir a Jesus, porque Ele sabe o caminho, Ele é o caminho. Ele sabe a verdade, Ele é a verdade. Ele nos leva à vida, Ele é a vida. Jesus, vamos ouvi-lo. Terceira e última orientação sobre santidade está lá em Tiago, capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler um versículo só também. Estamos recorrendo a mais textos hoje, mas textos importantes sobre o tema da santidade. Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A pessoa menos interessada na nossa santidade é o diabo. A pessoa mais interessada na nossa santidade é Deus. Então, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Se submetam, obedeçam, deixem Ele trabalhar, moldar o seu caráter. Ouçam o que Ele, através de Jesus, está nos dizendo. Mas o diabo, resistam, rejeitem, digam não, identifiquem no meio das propostas as que vêm do diabo, as que provêm do inimigo. Resistam ao diabo. Resistam. E o diabo, meus irmãos, ele está desde lá do começo tentando nos convencer de que a vida de santidade ela é chata, sem graça, né? A gente viver muito certinho assim, você tentar ser santinho demais, essa é uma vida sem graça. O diabo está tentando nos convencer desde a criação de que essa vida com Deus não tem graça. Se a gente quer alegria, quer prazer, quer contentamento, a gente não pode ser tão santinho assim não. A gente tem que fazer umas loucuras de vez em quando. É isso que o diabo nos ensina, nos chama a fazer, a viver uma vida louca. E aí, cegos pelo pecado, a gente já não sabe mais o limite de nada. O limite de nada. Essa vida de pecado que nos traz uma falsa sensação de plenitude,
uma falsa sensação de prazer. É assim que o diabo nos tenta. É assim que o diabo tentou Adão e Eva. É assim que o diabo tentou Jesus. Esses caminhos mais fáceis, transforma a pedra em pães, pula aqui de cima, aproveita os teus privilégios, curte a vida, deixa o povo lá embaixo te ver, o senhor vai ficar famoso, pula aqui do cenáculo. É o diabo nos tentando. A gente viver em função do prazer, em função da alegria própria. E a gente achar que a vida com Deus não tem prazer, não tem alegria. O diabo está tentando nos convencer disso. E a gente sabe que não é verdade, meus irmãos. Na verdade é o contrário. Longe de Deus é que a gente não experimenta uma alegria plena. Longe de Deus a gente não experimenta um prazer de vida abundante. Mas Deus nos chama à santidade. Por isso, cuidado, meus irmãos, nós não podemos flertar com o pecado. Não podemos. Não podemos. É coisa séria, o pecado leva para o inferno. Não podemos flertar com o pecado. Por isso eu discordo do diabo. A vida com Deus não é uma vida chata, não. Não é uma vida assim, né, da gente ficar 24 horas adorando a Deus, né, como um robozinho. Não, a vida com Deus tem prazer, tem plenitude, tem alegria, tem lazer, tem riso, tem amizade, tem luta, tem dificuldade, mas tem consolo, tem abrigo, tem socorro. Por isso, santidade não é uma vida perfeitinha, não, meus irmãos. Infelizmente, a gente não vai conseguir alcançar esse status. Não somos capazes nessa vida. A santidade plena, o vaso totalmente restaurado, vai acontecer quando Jesus voltar, quando ressuscitar cada um de nós. Aí sim nós seremos vasos totalmente restaurados. Enquanto isso, cai um pedacinho aqui, nós temos um oleiro para nos ajudar a arrumar. Se a gente deixar Deus moldar a nossa vida. Se a gente ouvir a voz de Jesus. Se a gente resistir às investidas do inimigo. Por isso eu creio que vida com Deus, vida de santidade, não é ninguém perfeitinho, não. Santidade para mim, meus irmãos, é quando o marido calça a cara e fala para a esposa: eu errei, perdão. Isso é santidade. Quando a esposa diz para o marido também: me equivoquei, perdão. Isso é santidade. Quando a gente tem a coragem de reconhecer um erro que a gente cometeu no trabalho, para o patrão, para o colega de trabalho, isso é santidade. Quando a gente tem a humildade de reconhecer: não, eu não posso comprar isso, vai detonar meu orçamento. Nesse mundo tão consumista, né, que chama a gente para isso, para mim isso é santidade. A gente está resistindo ao diabo. Quando a gente tem coragem de dizer para os filhos: olha, esse caminho é ruim. Isso é santidade. Não é uma vida perfeitinha, não, meus irmãos. Mas, pelo menos a gente tem que perceber que a gente está melhorando em alguma coisa. Que a gente está desenvolvendo uma área que a gente tem dificuldade. Que a gente está sendo humilde, reconhecendo diante de Deus: Senhor, eu tenho dificuldade nisso. Essa é uma fragilidade minha. Eu preciso trabalhar, preciso que o Senhor molde a minha vida nessa área. Isso é santidade. Não quero ser perfeito, muito menos que ninguém aqui tente ser. Mas, meus irmãos, o chamado de Deus é esse.
Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Nós não podemos esquecer que o pecado leva para o inferno. Então nós temos que resistir ao diabo. Resistir ao pecado. Resistir àquilo que a Bíblia usa uma palavrinha difícil, né? Concupiscência, que é o desejo que nós temos de fazer uma coisa por impulso, só para satisfazer um prazer, só para satisfazer uma fraqueza, uma fragilidade. Nós precisamos nos conter. Como é que a gente faz isso? Santidade. A nossa vida nas mãos de Deus, sendo moldada, transformada, melhorada, lapidada. Deus vai então fazendo cada um de nós um vaso mais bonito, melhor. Vai trazendo o caráter dele de novo para nós. Só uma informação teológica, eu não sei se você sabia, mas a Bíblia afirma que nós merecemos o inferno. Se nós formos para o inferno, a culpa é nossa. Sabia disso? Se você for para o inferno, a culpa é tua. Se eu for, a culpa é minha. Mas nós não merecemos o céu. O céu nos é dado. É um presente. Se você for para o céu, você não mereceu. Foi uma graça que te foi dada. Mas se for para o inferno, a culpa é tua. Olha só, isso é teologia bíblica. Estou falando isso, sabe por quê? Porque não é a gente ser santo que vai levar a gente para o céu. A gente não merece. A gente precisa se importar com isso, em uma vida de santidade, em uma vida com caráter mais parecido com Deus, porque é o caminho. É o único caminho. Caminho bom, de vida boa, de vida plena. É esse caminho com Jesus. O outro caminho vai levar lá para o inferno. E aí a culpa é nossa. Mas saiba disso. Se você for para o céu, é graça. É graça. Meus irmãos, vocês conheciam um Deus que é santo? Eu acredito que sim. Talvez um pouco. Talvez tenham conhecido um pouquinho mais. Mas o convite principal do Deus santo é para sermos santos. Para a gente santificar a nossa vida. Para a gente voltar ao ideal que Deus nos criou. Vivermos em comunhão com Ele, para Ele, comunhão com as pessoas, deixarmos Ele moldar a nossa vida, ouvirmos Jesus, que é o caminho, é a verdade, é a vida, resistir ao diabo, resistir ao pecado. E aí a gente vai sendo transformado, sendo trabalhado. Que desafio, né? Que convite. Sede santos, porque eu sou santo. Isso está lá em 1 Pedro, né, esse versículo. O que nós lemos em Levítico: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Esse é o convite, meus irmãos. E aí, vamos santificar a nossa vida? Vamos deixar Deus trabalhar? Na minha adolescência, aqui nessa igreja, eu participei de um conjunto que chamava Kairos. Não sei quem lembra, né? Só quem já está com cabelo branco aí vai lembrar. Kairos. E uma das músicas do Kairos que a gente cantava é uma das músicas que mais me marcou. A música falava assim, o refrão: deixa Deus te moldar. Deixa Deus trabalhar. Porque a vitória vem do caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer para você. Esse é o nome da música. Deixa Deus te moldar. Isso é santidade, meus irmãos. E o convite de Deus é para a gente santificando a nossa vida na glória dEle. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que cada um possa, dia a dia, ser santificado por Deus. Amém?
Convido a equipe de louvor para vir à frente, para nos conduzir com o hino de número 34. Convido a igreja para se colocar de pé, para a gente espantar o sono. Pôr a coluna no lugar aí. Já estamos caminhando para o final do nosso culto. Queremos agradecer a presença de todos que nos prestigiaram, com a presença também assistindo em casa, né? Nesse momento de culto e louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos convidar os irmãos para a escola dominical, próximo domingo às 9 horas da manhã, e também para o culto às 19 horas. Se você sabe de alguém que está passando por luta, dificuldade, ou se você, né, que não está aqui hoje, mas está ouvindo essa mensagem, vem para cá, aqui é a casa do Senhor. Mateus 11:28 fala: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De repente alguém de nós sabe de pessoas que estão passando por tanta luta, tanta dificuldade, e esquecemos de falar que aqui é a casa de Deus.
que aqui nós temos sempre um encontro, né, com Deus, junto, né, com os irmãos, um fortalecendo o outro. Isso é muito importante. Então vamos levar isso para casa, iniciar essa semana, né, com esse pensamento de levar o socorro a todos que precisam, mas também lembrar que Jesus é o nosso socorro. Ele que nos chama, vinde a mim. E a gente muitas vezes quer resolver nossos problemas sozinho, esquecemos que Jesus é que resolve, né, o nosso problema, nossas lutas. Então, obrigado a todos pela presença. Vou fazer uma oração. O pastor Ricardo vai impetrar a bênção. Paulo, antes da oração, só dar um aviso, meus irmãos. Nós tínhamos a pretensão de recomeçar os grupos de oração na primeira semana de fevereiro. Por conta desses novos casos de Covid, nós estamos entendendo que não vai ser possível, porque levar pessoas para dentro da nossa casa ou irmos para dentro da casa de pessoas num grupo um pouco maior ainda está complicado. A gente tem visto que essa variante do Covid, apesar de não ser tão letal, de não prejudicar tanto o organismo como outras variantes, mas ela é muito contagiosa, né? Nós pegamos lá em casa, né? Ficamos sabendo, provavelmente veio de São Paulo, vírus, né? Pegamos aí uma Covid paulista, mas depois de um exame que o Tiago fez, constatou que era Covid, todos nós, né? Assim, apesar de todo cuidado, sem muita dificuldade, todos nós em casa tivemos. Então, é um vírus muito contagioso. Nós vamos postergar, então, o retorno das reuniões de oração, provavelmente para o mês de abril, tá? A gente dá um tempinho para ver se isso diminui, para ver se essa propagação do vírus desacelera, né? Casos comecem a diminuir. Então nós precisamos ter cautela, ok? Então nós contamos com a compreensão, oração dos irmãos, para que quando a gente fizer um retorno das reuniões de oração nos lares, seja de qualidade, seja para a glória de Deus, seja para edificar o corpo de Cristo, como uma nova frente de anúncio do Evangelho, enfim, né? Mas vamos fazer isso no momento certo. Então nós contamos com as orações e compreensão dos irmãos também, para, se Deus quiser, ainda esse ano, a gente retomar esse ministério que é tão importante. Curva suas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos, ó Deus, pela beleza da tua santidade, mas te agradecemos, Deus, pela boa palavra que ouvimos nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos convida a resistir o diabo e ter, ó Deus, forças vindas de Ti para sermos santos, porque o Senhor é santo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nos traz, ó Deus, o desejo de deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, do Senhor falar aos nossos corações, para que possamos resistir às tentações, para que sejamos pessoas mais abençoadas, mais felizes na Tua presença. O Senhor, ó Deus, é o nosso oleiro, então faça de novo, ó Deus, cada um de nós. Nos faz, ó Deus, um vaso novo, para que possamos, ó Deus, te honrar, te glorificar. Visita, ó Deus, cada um que fez parte dessa celebração dessa noite, aonde estiver cada um. Visita com a tua bênção, com a tua graça, mas também, ó Deus, com esse objetivo de obedecer a tua palavra, de resistir o mal e buscar a santidade, ó Deus, em todos os dias das nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a presença do Deus Trino, o Deus Santo, seja com você, que o caráter santo de Deus repouse sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.